Beleza, meus amigos, chegamos então ao nosso último estudo desse mês. Essa semana a gente vai falar sobre o poder do pensamento, mas não é qualquer poder de qualquer pensamento, é o poder do pensamento redimido, que conseguiu buscar a redenção naquilo que pensa, reorientando então a nossa mente a partir do que a gente viu esse mês, né? E a partir daquilo que Paulo propõe como antídoto. Hoje a gente vai ver como é que a gente faz uma gestão nesse nosso pensamento. Então a gente veio falando sobre descontentamento, ansiedade, né, sobre ganância, sobre consumismo, sobre a modernidade líquida, que os nossos relacionamentos eles não são duradouros, como que a ansiedade tem chegado na nossa vida atrás do nosso excesso de desempenho no nosso trabalho e o nosso vazio existencial também. E agora a gente vai ver o que Paulo sugere, esse filósofo, teólogo, sociólogo, Paulo de Tarso, o que ele orienta que a gente deve pensar ao invés de ficar ansioso, né? O que a gente precisa colocar na nossa mente quando o convite ao pensamento negativo chegar na gente, beleza? Então, líder, já inicia o grupo, então, conferindo quem é que fez o desafio da semana e pontuando ali o pessoal que fez o desafio todos os dias, dando pontinho extra para quem compartilhar, beleza? Então hoje vai ser um estudo mais curto para que você possa no final fazer uma premiação, um bombom, um chocolate, um doce, né, enfim, o que você quiser para aquelas pessoas que participaram efetivamente dos desafios desse mês e compartilharam. Legal? Então, pergunta da semana, olha que interessante, o que mais tem ocupado minha mente durante a semana? Deixa o pessoal falar aí e aí parte para o ponto A. Em relação ao pensamento, Paulo nos convida o quê? A direcionar os nossos pensamentos, e a gente vai ver o que ele direciona lá no versículo 8. Direciona o quê? Tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, nisso vocês têm que pensar, tá bom? É isso aí que ele sugere. Então, líder, convida o pessoal aí a dar bons exemplos do que seria, né, desses atributos que Paulo fala, verdadeiro, nobre, correto, puro, e vamos ver o que sai aí da cabeça do teu pessoal, beleza? Parte para a tarefa de cada um pegar o seu celular e escrever aí alguns pensamentos que foram dados como exemplo a isso que Paulo fala, beleza? Faz o pessoal usar o celular que eles gostam disso aí, o pessoal participa bastante. Então, refletindo, né, que o que Paulo sugere, na verdade, é uma disciplina mental, uma disciplina que deve ser exercitada com constância. A mente precisa ser treinada para resistir ao desespero. Essa disciplina também é um hábito que a gente vai formar, né, contra o convite à ansiedade, ao desespero, ao descontentamento da vida. Então, o pensamento molda o sentimento. Vai ter mais alguma coisa ali que Schopenhauer falava em relação ao sofrimento inevitável. E aí você pode pontuar também que a Bíblia diz que Deus aperfeiçoa o poder dele na nossa fraqueza. Então, às vezes, ele permite mesmo que a gente passe por momentos de tristeza, de tédio, de descontentamento, para que ele consiga ensinar a gente nessa profundidade, às vezes, de tristeza, ou fazendo que você se conecte com ele para descarregar suas ansiedades. Nesse patamar, nesse estado da sua vida, ele pode te ensinar alguma coisa profunda que ele não conseguiria te ensinar se você estivesse num estado de abundância, num estado de satisfação plena da sua vida. Então, às vezes, ele permite, sim, alguns momentos de tristeza, tá? Para que ele possa ir moldando o teu coração. Então, olha que frase interessante. Ao cultivar pensamentos saudáveis, geramos contentamento. É isso que Paulo está propondo aqui, gente. A meditação bíblica torna-se um escudo contra a ansiedade existencial. Essa é a lógica, tá? A gente fazer um filtro na nossa mente e ir se orientando em relação a essas coisas que o Paulo está falando. Então você vai fazer mais uma pergunta ao grupo. O que eu tenho permitido ocupar os meus pensamentos? O que eu tenho deixado entrar na minha mente? É verdadeiro? É agradável? Ou isso gera medo, gera comparação, gera ansiedade, gera descontentamento? O que eu estou deixando entrar na minha cabeça? Beleza? Ajuda então o grupo aí a refletir, né, sobre esse filtro dos pensamentos, conforme o Paulo ensina lá no versículo 8 do Filipenses. O que ele fala lá? Ponham em prática tudo que vocês aprenderam e o Deus da paz estará com vocês. Então, pessoal, é importante, né? Quando a gente vem no cultivo, quando a gente vai nos cultos, não só ficar levando a teoria embora, anotando no caderninho, anotando no celular, ou não anotando em lugar nenhum,
e não viver aquilo ali. A gente precisa pôr em prática, e é isso que ele está sugerindo para nós como um exercício contra o descontentamento, beleza? Parte então para o desafio da semana. Durante 7 dias, pode ser de manhã à noite, vai usar o celular, abrir o bloco de notas e anotar ou gravar uma mensagem curta. O que hoje foi verdadeiro, justo ou motivo de gratidão na vida dessa pessoa, beleza? Depois você vai reler, né, ou ouvir as anotações do dia anteriores no final de semana para buscar esse exercício ao contentamento, ok? Vai fechar o estudo então com a conclusão e com a oração e vai partir para a premiação daquelas pessoas que conseguiram mais pontos nos desafios da semana, né? Praticando diariamente isso que a gente propôs. Então, isso é uma forma da gente fazer o pessoal viver o Evangelho, né? E aí chegamos no final de mais um estudo, né? Mais uma série de estudos desse mês. Eu espero que tenha sido de muito proveito para você. Eu fiquei muito feliz de desenvolver esse estudo e de falar essas coisas, inclusive porque eu mesmo vivo isso e eu mesmo pratico essas coisas. Então, essas coisas que eu venho escrevendo e gravando para vocês é coisas que eu também vivo e que eu vejo no meu dia a dia com colegas, com amigos, né, com irmãos que passam por essas coisas. Então, eu acho que é de bom tom e vem muito a calhar a gente falar dessas coisas, né? No meu grupo, nos grupos que eu atendo, o pessoal fala muito em ansiedade também, fala muito em trabalhar bastante, fala muito em não achar contentamento nas coisas, fala de ansiedade, fala de depressão. Então, ao encontro dessas coisas é que vem esse estudo e você vai poder estar propondo, né, durante esse mês, como você fez durante essas semanas, esse estudo e esses exercícios ao contentamento, né, que a gente consegue achar somente em Cristo. Pessoal, eu fico à disposição de você sempre, tá? Pelo WhatsApp, por e-mail, pode me chamar na igreja para a gente esclarecer alguma dúvida, pode marcar para a gente bater um papo, se você passa sobre ansiedade, alguma dificuldade sobre ansiedade também, vamos conversar, vamos tomar um café, beleza? E crescer junto. Beleza? Grande abraço para vocês, aí eu desejo que vocês consigam frutificar e melhorar bastante o grupo de vocês, ajudar as pessoas nessa coisa que persegue a gente, né, no nosso mundo atual, que é a ansiedade e o descontentamento. Beleza? Grande abraço e fiquem com Deus.